Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico. Se trata do fluido cósmico universal e que também é tratado pelo nome de molécula elementar primitiva e outras denominações que lhe deram no curso do tempo. Para que a gente possa entender esse fluido, nós vamos voltar lá na época de Leucipo, mais de 400 anos antes da era cristã, onde se descobre ou se desvenda o átomo, em que A seria não e tomo seria divisão. Em tese, não divisão. O átomo não seria divisível, não poderia sofrer nenhuma divisão. Somente em 1897, o físico Joseph Thomson, ele descobre o elétron, através de experimentos, etc. E na época fizeram uma brincadeira dizendo que se tratava de um pudim de passas, onde o pudim seria o núcleo, o átomo em si, e as passas o elétron. Em 1920, Ernest Rutherford, ele descobre o próton e não descarta a possibilidade da existência do nêutron. O nêutron é ratificado ou chancelado por James Chadwick em 1932 e aí está confirmada a tese da existência do átomo como digamos, o que seria uma partícula antes, o que não poderia ser dividido, passou-se a ser dividido. O átomo, então, passou a ser constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Nos anos 70, no laboratório Fermilab, lá em Chicago, nos Estados Unidos, se descobre a existência do quark. Chegou-se à conclusão de que prótons e nêutrons são formados por quarks. Então, nós estamos vendo aí um desmonte do átomo, sobretudo do núcleo. Esses cientistas, eles disseram uma coisa muito intrigante. Não só disseram, como fizeram um desenho. Numa revista científica, eles disseram o seguinte, que não descartariam que o quark poderia ser formado por partículas menores e que essas partículas menores por outras ainda, menores ainda, e assim sucessivamente. Foi então que, como estudioso da doutrina espírita, minha ficha caiu. Muitas vezes eu me debati diante da questão número 34 de O Livro dos Espíritos, onde ele trata do fluido cósmico elementar, e eu não entendia nada, eu não conseguia localizar esse fluido dentro do átomo. Mas quando eles disseram que o quark poderia ser dividido, eu falei, bom, o fluido cósmico está lá no fim do caminho. Ou melhor dizendo, no início do caminho, o início de todas as coisas. Mas uma coisa que foi me intrigando ainda mais foi que no livro Evolução em Dois Mundos, escrito por André Luiz, ele vai nos dizer
que o elétron é um dos corpúsculos base da matéria elementar. Nessa mesma página, onde ele trata em evolução e corpo espiritual, em nota de rodapé, ele diz aqui: na esfera espiritual em que estagiamos, o elétron é também partícula atômica dissociável. E meu queixo caiu. Eu fiquei bastante intrigado e questionando, porque eu tinha conversado com um professor de física, ele disse que ao ser formado o átomo, o elétron aparece ali de uma maneira inesperada. Eu falei, mas como isso? Como é que o elétron vai surgir? Surge do que? Do nada? Falei para mim, é claro. Mas eu voltei aqui no livro e comecei a fazer uma analogia. Sem ler nenhum comentário, sem ver qualquer outra disposição. E eu comecei a concluir que o fluido cósmico universal ele seria formado por uma pequenina esfera tendo ao seu redor um elétron dissociado. A física moderna afirma que o elétron, por ser partícula, ele não pode ser dividido, assim como o pósitron não pode ser, que é um primo irmão do elétron, um com carga negativa, outro positiva, tanto quanto o neutrino e outras inúmeras partículas. Só que, estudando com mais acuidade, eu pude ver o seguinte, que se o fluido cósmico universal ele tem a pequenina esfera em volta do fluido dissociado, em sua acumulação, força, movimento e disposição, nós vamos chegar ao edifício do átomo. Encontrando o núcleo e ao seu redor o elétron, já todo ele formado. E ao ver a tabela periódica, e ela é periódica porque está sempre mudando, eu comecei a concluir que a cada tempo se descobre um novo tipo de átomo, e essa tabela vai se renovando com o tempo. E o causador de todos esses átomos na tabela periódica, ao meu ver, ao meu sentir, é o fluido cósmico universal, que seria, digamos assim, vamos fazer aqui por lado da hipótese, vamos pegar o açúcar, misturar com outros elementos e vamos formar o bolo, onde o açúcar seria o fluido cósmico, um bolo átomo. Poderíamos pegar também o cimento e o barro ou a areia, tendo eles como fluido cósmico, e vamos ver fortalezas, edifícios, pontes e uma enormidade de situações só na questão da construção civil. Ocorre que ele, pelos estudos que nós temos aqui, ele é parte de todas as coisas. Ou seja, ele é responsável pela formação de todas as coisas, onde eu posso concluir a seguinte questão. O fluido cósmico que hoje ocupa o meu globo ocular poderia estar fazendo parte desta minha armação.
E o fluido cósmico que ocupa um fio do meu bigode poderia estar fazendo parte da minha retina. Isso depende naturalmente das circunstâncias em que a matéria se associa, se aglomera, junta-se a força, o movimento, a disposição. Aí eu fui pegar aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, lá em Hebreus 11.3, ele diz lá que o visível foi feito do que não se vê. Vou repetir. O visível foi feito do que não se vê. Então, se nós não vemos a atmosfera, eu, na minha opinião, concluo que ela é feita de alguma coisa. E no meu raciocínio, eu penso que ela é feita, formada por aglomerações do fluido cósmico universal, tanto quanto o meu corpo. Eu posso estar usando hoje fluido cósmico de pessoas que viveram na época da caverna, da época romana, da época medieval, de todas as épocas. Eu estou usando um fluido que ele é constante, ele é invariável, ou seja, ele não sofre nenhum tipo de deformação. Ele é um fluido imortal e pela sua constância ele vai servir de formação de todas as matérias que hoje nós conhecemos, apalpamos ou que não conseguimos apalpar. Todas elas têm como elemento principal, primordial, o fluido cósmico universal. Isso é tudo que eu posso falar no momento. E mais tarde poderemos aprofundar mais nesse assunto. Um forte abraço.